Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos já aqui para a gravação de mais uma videoaula falando sobre a Escola Bíblica Dominical, né? Vamos desta vez estar estudando a lição de número 9. Essa lição de número 9, que ela tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. É um movimento que existe, são as pessoas que se denominam cristãs, mas que falam que não precisa de igreja para estar cultuando ao Senhor, né? São pessoas que dizem que não precisa de templo quando querem se reunir, se reúnem numa lanchonete, se reúnem num restaurante, numa praça, mas, segundo eles, não é necessário que haja um templo, né? A igreja institucional, eles dizem que não há necessidade, né? E aí, você, o que é que você acha desse comportamento? Seja muito bem-vindo, este é o canal Graça e Conhecimento, eu sou o presbítero Adriano e eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Missões, em Paulo Afonso, no estado da Bahia, tá certo? A lição de hoje, como a gente já mencionou, é a lição 9, estaremos tratando sobre a sutileza do movimento dos desigrejados e o textuário foi escolhido o versículo de número 25 do capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, que fala: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, como eu já disse, Hebreus capítulo 10, versículo 25 é o nosso texto áureo, tá certo? Também tem a verdade prática, que diz que o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Tem ainda também a leitura bíblica em classe. Eu vou só falar da referência, não vou ler para que o vídeo não fique muito longo, mas se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo do 19 ao 25, é onde se encontra a leitura bíblica em classe. Mas vamos lá. Nas últimas décadas, os desigrejados, também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Então, esse movimento, eles se dizem cristãos, se dizem evangélicos, se dizem seguidores de Cristo, porém eles não estão ligados a nenhuma congregação, a nenhuma denominação, porque eles dizem que não precisa. Aliás, eles vão muito mais além disso. Eles falam que não é assim, né, que se procede o cristianismo, baseado, segundo eles, no início da igreja, porque, segundo eles, não havia isso, não havia congregação nos tempos apostólicos. Só que a gente entende que em tempos de perseguição, como era a igreja primitiva, realmente fica difícil, mas o nosso país, o nosso Brasil, ele permite, né, está na Constituição, que é permitido os templos para adoração. Então nós não estamos errados, não é errado que exista a igreja. Aliás, seria errado, seria clandestino, né, se nós não tivéssemos as nossas denominações, as nossas congregações, né, seria clandestino, seriam cultos clandestinos, e aí sim estaríamos errados. Eles falam daqui o quê? Diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir
os cristãos primitivos. Então eles acham que não precisa ter templo porque os cristãos primitivos não tinham templo, né? Então, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Por quê? A visão e prática do movimento dos desigrejados. Qual que é a visão e a prática deles? Vamos ver aqui, ó. Um ensino anti-institucional. Né? Eles ensinam que não pode existir a igreja como instituição, porque nós bem sabemos que a igreja ela é uma instituição para que seja reconhecida na sociedade, né? Para que o governo reconheça, para que a sociedade reconheça. Ela precisa ser uma instituição, mas ela é uma igreja universal, né? Uma igreja que somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe, né? A igreja ela é constituída de crentes salvos, de pessoas salvas. E essa igreja que é a que só Jesus vê, é a que só ele sabe quem são. Mas como instituição, né, tem que haver registro em cartório, tem que haver a igreja como instituição. E é isso que eles pregam que não pode existir. Mas eu já falei que assim seria clandestino, né? Estaríamos errados por estar agindo clandestinamente, né? Nós estamos corretos em registrar as nossas igrejas. Então, ó, os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Então, alegam que a igreja primitiva, como eu já falei, eles vão bater nessa tecla da igreja primitiva, mas eu já expliquei que a igreja primitiva, ela era uma igreja perseguida, era uma igreja que os irmãos estavam morrendo, era uma igreja que não podia congregar abertamente. Então, por isso que não havia uma oficialização, um registro, uma constituição naquela época. Não era uma igreja constituída, né, naquela época por esse motivo. Existem também países nos dias de hoje que a igreja ela não é oficializada por esse motivo, pelo motivo da perseguição. É por isso, mas o nosso país permite. Então, se a gente não registrar as nossas igrejas, não construir os nossos templos, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Estamos indo de encontro à palavra do Senhor, né? Nós não podemos fazer uma coisa dessa, porque o nosso país, ele permite, é constitucional que a igreja exista no nosso país. A Constituição, ela nos protege, né? Num certo sentido. Então, o que diz aqui, ó? A igreja só começou quando dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Então, eles entendem dessa forma, né? Eles entendem que a primeira vez que a igreja passou a ser instituição foi quando Constantino se afiliou à igreja e a igreja casou com o Estado, não é? Mas lógico que não é por aí que funciona, né? Não é por aí. Bom, o que a gente vê aqui é um ensino anticlericial, aliás, um ensino anticlerical, né? Um ensino anticlerical. Veja só aqui, ó. Qualquer sistema de governo da igreja, né? Aqui, ó. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo na igreja. Ou seja, além deles ser contra que a igreja seja uma denominação, que a igreja seja constituída, que seja reconhecida, né? Eles também são contra ao governo na igreja. Não é o governo do país, mas o governo na igreja. Tipo, pastor,
presbítero, né, diácono, evangelista, eles também são contra. Em outras palavras, eles não querem se submeter a ninguém. Aí é que está o problema, né? Aí é que está a razão verdadeira deles não quererem congregar, né? Então, quando eles falam que a igreja, que não pode existir templo, né? Que esse negócio de pastor, de presbítero, essas coisas, aí eles começam a identificar o real motivo pelos qual eles não querem congregar. Então, apesar de que eles dão essas desculpas, vamos dizer assim, mas está na cara, né, que é porque eles não querem se submeter ao governo humano da igreja, né? Jesus, ele é o sumo sacerdote, mas a Bíblia fala que ele mesmo, né, nos deu, né, deu à igreja pastores, né, e está cheio de cargos na igreja, escrito na Bíblia. Então não é incorreto, mas veja só, eles são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores, né? Como eu já falei. Então, na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, né? Então, essa é a real, o verdadeiro motivo, né? O motivo verdadeiro pelo qual eles não querem participar de congregação nenhuma, é porque eles não querem ter liderança. Então, aí está o verdadeiro motivo pelo que existem essas pessoas que se dizem desigrejadas, né? Que não precisam de templo, que não precisam de congregar, tá certo? Aí aqui também tem aqui, ó, a natureza da igreja neotestamentária. Então, meus amados, a igreja, ela é um organismo vivo, né? Nós entendemos, o apóstolo Paulo ensina, né? A igreja, ela é um organismo vivo, onde Jesus ele é o cabeça e a igreja, ela é o corpo. Então, ela se movimenta, né? Ela cresce, né? É um organismo vivo. Olha aqui, ó. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar, primeiramente, que ela é um organismo vivo, e a gente pode ver Efésios 1 e 22, né? Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Então, assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem, né? Que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas. Não há acepção de pessoas. Então, a igreja, ela é um organismo vivo, né? A igreja não é o templo, ali é somente aonde as pessoas se reúnem, é somente é uma questão de organização, né? Uma questão de se organizar, né? De estar correto, de não ser uma coisa clandestina. É isso, é por isso que existem os templos, é por isso que existem as denominações. É para que estejamos corretos diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Então, a igreja, ela é um organismo. Bom, de qualquer forma, pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional, se dá mais por razões de insubmissão do grupo, insubmissão do que zelo pelo evangelho. Então, a gente entende que o pessoal, os desigrejados, não é uma questão de zelo pelo evangelho, é uma questão de insubmissão mesmo. Eles não querem se submeter ao governo humano, eles não querem se submeter a pastor, né? Então essa é que é o verdadeiro motivo, porque a igreja, ela é um organismo. Quando se diz igreja, verdadeiramente a igreja só Jesus conhece. A igreja verdadeira, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, só Jesus conhece. Agora, como instituição, tem que haver, né? Tem que existir, até porque o nosso país, ele nos dá esse direito, né? Então, dos poucos direitos
que a igreja do Senhor tem no Brasil, poder se reunir oficialmente é um deles, né? Isso é institucional. E também a igreja, aqui ó, a igreja é também uma organização, né? Além dela ser um organismo vivo, né? Porque é o corpo de Cristo, aí ela também é uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, né? Como a igreja? Vamos hoje nos reunir no parque, depois a gente se reúne, sei lá, numa praça, numa praia, na beira do rio, na lanchonete. Não há uma organização, não há uma oficialização nas coisas. Então a igreja ela precisa ser organizada, e é o que acontece com a nossa igreja, né? Existe uma organização. Bom, por exemplo, a igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. A igreja primitiva já tinha isso daí. Foi lá onde tudo começou, né? E eles acham que hoje não precisa de haver liderança na igreja. Então, como que funciona? Como que uma coisa funciona sem liderança? Nada funciona sem liderança. Tem que haver a liderança. Tem que haver. Não tem como funcionar se não houver liderança. Senão vira bagunça. Todo mundo faz o que quer, cada um faz o que quer, se não houver a liderança. E eles não querem que haja liderança, eles não querem ser liderados. Esse é o motivo pelos quais eles não querem participar de uma congregação, tá bom? Então, o que mais aqui, ó? Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário, tá lá em Atos 2, havia disciplina, ninguém vivia isoladamente da maneira que queria, ninguém vivia como queria na igreja primitiva. Havia também disciplina. A gente vê o próprio Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, ele falando ali da situação que estava a igreja, onde um cidadão estava cometendo incesto e tudo, e ele pega pesado ali. Então há disciplina, desde o início há disciplina. Então a gente vê aqui, vamos ver aqui, para a gente andar um pouco mais para encerrar, a importância e a necessidade da igreja, a importância, né? A importância de se ter a igreja e a necessidade. Então, a igreja como família de Deus. A igreja, ela é a família de Deus aqui na terra. Olha só, a igreja é a família de Deus e está na Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais deve se submeter, né? Então, a igreja ela é a família de Deus e o próprio Deus colocou pessoas para liderar a igreja. Enquanto Jesus não vem para levar a igreja, vai ter que haver liderança. Então, nós temos que aceitar, né? As pessoas precisam aceitar. É como eu falei, como que vai existir alguma coisa sem liderança? Ficar avulso, cada um faz o que quer, cada um vai para onde quer. Isso não é igreja. Não pode ser chamado de igreja, né? Então, ó, não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Então, primeiramente, não podemos ser igreja sem sermos uma família. Os irmãos reunidos, os irmãos ali em comunhão, glória a Deus. Isso é igreja. É isso que alegra o coração do Senhor nosso Deus. Então, nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. E tem mais, ó, o sentimento de irmandade
respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Está na Bíblia, Efésios 2, 15 e 16. Então é a família de Deus, é onde os irmãos têm comunhão, né? É onde o Espírito Santo atua no meio dos crentes, é onde Deus fala. Então não tem cabimento não congregar. Não tem cabimento não congregar, né? E aí a gente vê aqui, ó, a igreja como testemunha da salvação. A igreja ela precisa testemunhar a salvação. Ó, se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Então, para que existe a igreja? Por que Deus formou essa família? Vamos ver aqui, ó. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, Deus está mostrando para todos que ele tem uma família que faz a vontade dele. Tá aqui, ó. Mostrar para os principados, né? Ó, para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, Deus quer que a sua multiforme graça, né, ó, multiforme sabedoria seja conhecida, seja reconhecida através da igreja. Então, ó, a razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo, integração, está na sua missão de pregar a salvação. Então a igreja existe para adorar a Deus, né? Os irmãos se reúnem para adorarem a Deus, para clamarem a Deus, para buscarem a Deus e também para pregar a salvação, para propagar a salvação, proclamar que o Senhor Jesus salva. Então é necessário que exista igreja. Ó, a igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele, né? Aí sim a gente entende que a igreja, para se reunir, para adorar o Senhor, para servir a Deus ali na adoração, necessita-se de um templo. Porém, a igreja não pode, né, ficar, não podemos ser crentes somente dentro da igreja, porque um dos principais motivos de Jesus ter nos chamado é para levarmos a sua palavra, né, expandir o evangelho, e isso só acontece fora das quatro paredes, fora do templo. Aí sim. Agora, será que essas pessoas que dizem que não precisa de congregar, que não precisa de um templo, será que essas pessoas andam pregando o evangelho? Será que eles andam expandindo o reino de Deus por onde eles andam? Essa é a questão. Porque a igreja se reúne, tem pastores, tem presbíteros, tem pessoas que nos ensinam, né? E aí os crentes saem para pregar o evangelho, ganhar mais almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Então, não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes, né? Então, é necessário que haja o templo, que haja a congregação, que haja a denominação, mas é necessário também que essa mesma igreja saia pelas ruas anunciando que Jesus é o Salvador. Mas a principal lição é: Jesus é o dono da igreja e a organização Jesus ama também. Precisamos nos organizar, tem que existir denominação, tem que existir, sim, em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, né? E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. A paz do Senhor e fica com Deus, em nome de Jesus.